Saudações, amigos tripulantes. Samuel Fogaça aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que decide quem continua no jogo ou de quem quebra no meio do caminho. Nesse episódio 4 da nossa playlist, né, na nossa série aí, Gestão Empresarial com Tecnologia, eu quero mostrar para vocês como micro e pequenos empresários podem ter uma gestão de verdade, sem teoria, distante da realidade e sem complicação. Fechou? Se você aí empreende e sente que o dinheiro entra e sai rapidamente, você não tem clareza do que está acontecendo, então esse vídeo é para você, tá? Continua aqui comigo porque esse é o meu objetivo hoje. É você sair daqui com clareza de como que você vai organizar a gestão do seu negócio aí sem muita dificuldade. E o maior gargalo que a gente vê hoje aí nos micros e nos pequenos empresários não é a falta de cliente às vezes, né? É a falta da clareza financeira, né? O dinheiro entra misturado com a conta pessoal, você vende, trabalha, se esforça, né? Mas no fim do mês não sabe aí o que que aconteceu, quanto que você realmente ganhou, onde que esse dinheiro foi parar, né? Que tipo de despesa maior você está tendo, né? Às vezes, pelo fato de estar misturado tanto, né? Conta jurídica com conta pessoal, acaba tendo aí toda essa dificuldade. E se o negócio está crescendo ou se ele está apenas sobrevivendo, né, essa dificuldade. E eu já vi isso de perto, né, principalmente dentro do meu negócio, né, eu entendo você e sei é, como que é a sensação de trabalhar diariamente e não saber o que, que vai acontecer daqui uma semana, daqui para frente, né? Mas o que que acontece? Às vezes você é excelente, né, no operacional, mas totalmente no escuro quando o assunto é gestão financeira. Eu te garanto, eu gosto muito de também de estar no operacional, gosto muito de estar fazendo todo esse papel, mas de uns últimos anos para cá tenho sentido na pele a necessidade cada vez mais de poder aprender um pouco mais sobre gestão financeira para que os meus negócios viessem aí de fato, né, a ter uma realidade muito melhor, tá bom? Então foi aí que eu pensei uma coisa simples, mas que poderosa. Não é que o empresário quer controlar não quer controlar o financeiro, é que o financeiro sempre foi complicado demais e é pura realidade, né? A gente esse negócio de ter, às vezes, que não saber como fazer o lançamento, saber como definir margem de lucro, definir prolabore e todas essas questões. Isso é muito complicado, é muito confuso, às vezes, não saber fazer um cálculo correto de markup, e toda essa questão, olha só, tudo questões complicadas, né? E a gente acaba optando por o quê? Às vezes, sem muito conhecimento, a gente acaba optando por planilhas, né, que a gente encontra na internet e que muitas vezes existe uma promessa por trás dessa planilha que vai ser fácil, que vai ser simples o uso e a gente acaba levando nessa questão, né? Às vezes sistemas engessados, né? Sistemas que realmente aí promove um monte de outras coisas, mas no fim da conta ele é muito difícil de mexer, é muito recurso e às vezes recurso desnecessário para o dia a dia e você acaba ficando refém da, da falta do conhecimento, né? E termos difíceis, né? Saber o que que é prolabore, o que que é markup, igual eu acabei explicando, o que que é payback e assim sucessivamente, né? Tudo isso afasta o quê? Quem está no dia a dia do negócio, né? Então, acaba sendo muito mais simples, às vezes, usar ali o próprio celular num grupo do WhatsApp, você ir anotando, ou às vezes um papel e uma caneta para poder fazer todo esse processo da gestão. Então, é, o entendimento para mim da virada, né, de chave foi entender que a gestão financeira não precisa ser prática, visual, então, a virada de chave para mim foi entender que a gestão financeira precisa ser o quê? Prática,
né? Ela precisa ser visual e conectada com a realidade minha hoje, né? Eu não preciso literalmente ter que me adaptar tanto, né? A outro mundo. Eu quero que algo se adeque para dentro da minha realidade. Então, é exatamente aí que entra a nossa plataforma Emplacador, tá? Então, qual que é o objetivo em si da plataforma Emplacador? Deixa eu apresentar para vocês. Ela é justamente para facilitar a vida de quem está ali no dia a dia, né? Ajudar você que às vezes não tem muito tempo para poder fazer o uso de recursos muito complexos e que não tem muito tempo, às vezes, para poder parar, ficar cadastrando um monte de cliente e tal, e toda essa questão, emitir nota fiscal. A gente já vem trabalhando dentro dessa estrutura para que você consiga tudo em uma tela executar no formato step by step, de uma forma em que no final dessa tela você já tem aí a opção de emitir uma nota fiscal e até mesmo enviar um orçamento para o seu cliente sem muita dificuldade, com poucos cliques, né? Então, e além disso, né, a opção de você ter todo esse fluxo da gestão financeira do seu negócio, né? Com poucos cliques aqui você conseguir ter uma visão do seu caixa projetado, ter uma visão da quantidade de receita que está sobrando no seu bolso, né? Ver uma evolução de tudo que está acontecendo dentro do seu financeiro e assim sucessivamente, né? Como eu expliquei da parte de você fazer tudo em uma tela só, sem muita dificuldade, é justamente isso. Aqui você vai perceber que no decorrer que eu for apresentando para você aqui, não tem não tem tanta mudança nas telas. A única coisa que muda é realmente aquela funcionalidade em específico e o que você precisa executar dentro dela. Então, o restante permanece simples e da forma que está. Isso justamente o quê? Para trazer uma espécie de autodidata, né? Você conseguir aproveitar todos esses benefícios de uma forma bem simples, né? Então, dentro da plataforma Emplacador, você consegue aqui, já no dashboard, né, principal, você consegue ter aqui um fluxo de caixa projetado nos próximos 3 meses, né? Então, olha só que legal. Saber o total de entrada, total de saída, o saldo, né? E assim sucessivamente. Você tem a opção de ver mais detalhes, já já a gente entra nisso. Aqui um resumo do saldo geral de todas as suas carteiras, né? Então, total de receitas, total de despesa, o que sobrou, né, dentro do seu caixa. Um gráfico aqui que mostra em formato de linhas aqui, né? Receitas e despesas. Aqui, da mesma forma, receitas e despesas no sentido de fluxo de caixa, para você ver mês a mês, né? Esse formato é muito legal, né? Parte de conciliação bancária, então você consegue fazer toda a conciliação bancária da sua estrutura aqui dentro da plataforma. Então, fazer aquele espelho, sabe? Toda conta PJ ela tem um extrato bancário, né, no formato OFX, que você consegue extrair ele e subir ele aqui e fazer todo esse processo de conciliação bancária. Além disso, processo de gestão de carteiras, então se você tem várias contas bancárias, você consegue fazer a gestão de cada uma delas aqui dentro sem muita dificuldade, tá? Controle de entradas e saídas, tanto de contas a receber, contas a pagar, então você tem todo esse papel aqui, né, esse aspecto aqui, com várias funcionalidades bem legais aqui que podem ser tratadas aqui dentro de uma forma legal demais, tá bom? A parte de saídas também, ou contas a pagar, você consegue fazer isso. Ter aqui também o controle de contas fixas, né? Para você saber e ter previsibilidade também do que você tem para pagar fixo todos os meses, tá? E o cadastro de competências, onde você pode definir nos relatórios como que você quer enxergar os seus números, né? Que esse é o propósito maior de uma gestão e do controle financeiro. É você saber realmente o que está entrando, o que está saindo e você ter essa previsibilidade para poder fazer novos investimentos, fazer novas contratações, adquirir novas ferramentas, né? Então, tudo isso é muito importante
para que você tenha aí muito mais certeza, né, de se o seu negócio ele está sendo lucrativo ou se realmente ele está apenas aí, se você está pagando para poder trabalhar, né? Essa é a grande realidade. Então, aqui, dentro do financeiro, a gente tem também alguns relatórios, tá? Então, você consegue aqui em ver detalhes, você também consegue observar um fluxo de caixa projetado completo aqui nos próximos 6 meses, com saldo acumulado. Isso aqui é muito legal porque você consegue ter uma noção, né, desse saldo acumulado de acordo aí com as suas entradas, né, as suas contas a receber. Outra coisa legal que no relatório a gente tem o fluxo de caixa diário, né? Então, no fluxo de caixa diário, você consegue visualizar, né, dentro do período aqui, dos dias, fazer um filtro e visualizar esse caixa diário aqui, ó, de acordo com as suas movimentações. Então, se você teve aqui entradas, saídas, saldo diário, quantidade de lançamento que foi realizado, aqui embaixo você consegue ter uma noção mais ou menos dos lançamentos que foram feitos em relação e que chegou a esse determinado valor. Da mesma forma, você consegue visualizar aqui o fluxo de caixa mensal, que é parecido com o diário, a diferença é que aqui a gente vai ter algumas coisas a mais. Por exemplo, entradas, saídas, saldo mensal, o saldo acumulado, a quantidade de lançamentos, uma margem de lucro aqui tratada em cima de entradas e saídas, tá? Então você tem uma noção aí de uma margem de lucro focada nesse sentido, né? Outra coisa legal é a análise por categoria, que você já começa a ter aqui uma noção, por exemplo, de entradas e saídas, né? Então, em toda essa relação aqui, você também consegue visualizar isso. Um outro relatório que a gente tem aqui, que ele é muito importante, né? Que é o DRE gerencial. Então, você consegue determinar no ano o que você gostaria de ver, e aqui você já tem uma noção, né, do que realmente você está gastando ou do que você está recebendo. Então, por exemplo, ó, 63% de todas as minhas receitas foram de vendas, um exemplo aqui, né? Então, 9% veio de boleto. Então, olha só que legal quando a gente tem uma clareza, né? E uma visão legal, porque isso ajuda no quê? Ajuda a gente a saber no que a gente tem que focar mais, né? Em termos de financeiro, em termos de um negócio no modo geral. Então, isso é muito importante, né, e relevante para quê? Para que nós possamos ter um negócio que realmente é, não é uma teoria, né, na grande realidade. Ele não é uma teoria, ele se torna uma prática aplicada todo dia aí. E por quê? Porque você está fazendo lançamento diário, você está fazendo todo esse processo, né? Então, o que acontece? O seu negócio que antes vivia apagando incêndio, agora ele consegue planejar o próximo passo, você tem previsibilidade, né? E quando o seu financeiro ele fica organizado, o crescimento deixa de ser um risco, né? E passa a ser uma estratégia, né? Assim como tem muitas empresas que falem por falta de dinheiro, outras falem por ter muito dinheiro. Por isso que a necessidade de você ter aí um uma gestão bem eficiente do seu negócio, ela é importante justamente dessa forma. Então, o que nós podemos aprender aqui, né? Qual que é a grande lição desse episódio, né? É que a gestão financeira não é sobre controlar tudo, é sobre enxergar o que realmente importa, né? Para que você tenha aí, de fato, previsibilidade e saiba o que você pode fazer daqui para frente, né? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, compartilha com outro tripulante. Isso vai ser um prazer poder ajudar você aí na sua vida financeira. E se você ficou interessado em querer conhecer mais sobre essa plataforma Emplacador, o link dela está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Um abraço, tripulante, e eu te vejo aí no próximo vídeo.